Olá, senhoras e senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, do meu coração. Nesses momentos de transição planetária, que o planeta Terra está saindo da terceira dimensão, indo para a quinta dimensão, fazendo a escolha quem é joio, quem é trigo, quem ficará no planeta na quinta dimensão, quem terá que deixá-lo, porque as vibrações não estarão de acordo com as vibrações do planeta na quinta dimensão. As pessoas não estarão em sintonias, elas terão que deixar o planeta. Só ficarão no planeta aquelas que estiverem em sintonia com a quinta dimensão, na nova Terra, na era do ouro, na era do aquário, na era das luzes. Então, aqueles que querem ficar no planeta, na quinta dimensão, temos que co-criar com o universo realidades lindas para nós irmos limpando todas as coisas ruins, os acontecimentos que não são bons, a gente tem que ir eliminando para que nós estejamos limpos para irmos para a quinta dimensão. Então, eu vou mostrar para vocês uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida foi ter lido o livro Segredo. Depois do livro Segredo, eu me interessei barbaramente para estudar todos aqueles que fizeram o documentário com a Rhonda. Depois eu li o livro Quem Somos Nós. Depois eu comecei a estudar cada um dos personagens, daqueles que davam depoimentos para ela. Todos aqueles cientistas, Harmeet Goswami. Depois eu aprendi com Hélio Couto a física quântica. Foi mais com Hélio Couto que eu estudei mais tempo, mas até hoje eu recebo dele e-mails maravilhosos, com livros, com palestras, ou seja, vídeos. Então, agora, tem aquele livro, é maravilhoso, e ele marcou a minha existência, a minha vida antes do segredo, antes das naves que eu vi no céu de Ipanema e depois que eu as vi. Então, eu comecei a ter uma outra vida, os meus interesses passaram a ser outros. Eu passei a pensar que não era tão importante ganhar tanto dinheiro. O importante era aquilo que eu ia levar da minha vida, o que eu ia fazer da minha vida, as experiências que eu teria da vida, as experiências que eu teria do mundo, a como eu iria descobrir a mente de Deus e a mente dos seres humanos e como reagir a cada situação. Que na verdade no planeta Terra, na terceira dimensão, era uma luta a cada dia ou várias lutas a cada dia. Eram leões a vencer a cada dia. As pessoas tinham maldade dentro delas, atos ignóbeis, atos de inveja, atos de desprezo, atos de aproveitamentos das situações e depois desprezarem. As pessoas que estavam no planeta Terra, na terceira dimensão, que era um planeta de expiação, faziam e ainda fazem muitas maldades. Vivemos escravizados anos e anos numa Matrix, sem saber que estávamos na Matrix. Agora, é hora de uma decisão muito importante de co-criarmos os últimos momentos do planeta na terceira dimensão, para que nós saibamos as decisões melhores que deveríamos tomarmos. Não podemos continuar com a vida como ela era, porque ela já não existe mais. Tudo mudou no planeta, nada será como antes. O planeta está... Antes, a ressonância Schumann era 7, 8, agora tem dias que ela está a 50. O que é a ressonância Schumann? É o campo magnético da Terra e nós temos o nosso campo magnético que vibra em graus em hertz de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Nós co-criamos as realidades com os nossos pensamentos. Então, eu falo tudo isso todos os dias. Mas agora eu vou colocar um canal maravilhoso que eu também sigo e que ele está falando justamente daquilo que foi muito importante na minha vida. Ler o livro Segredo, ler o documentário, ver o filme Quem Somos Nós e começar a estudar muito a física quântica.
Então, eu vou colocar para vocês prestem atenção, porque cada palavra é de extrema importância. Vocês poderão ouvir, poderão sentir, poderão cocriar, aprenderão a procriar, aprenderão sobre a matéria amorfa, aprenderão como que Deus cria formas tão lindas, como que a natureza tem formas belíssimas, e vocês irão saber que poderão cocriar com Deus aquele futuro que vocês desejarem. É por isso que você deve controlar seus pensamentos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Milton Viterbo. E nesse vídeo eu quero te fazer refletir. Nesse vídeo eu vou compartilhar um conteúdo que está no livro A Ciência para Ficar Rico. Esse livro foi o livro que inspirou a Rhonda Byrne a escrever o livro Segredo e também a criar o documentário. Preste muita atenção e analise cada frase desse conteúdo. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, originárias da substância amorfa. A matéria que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e pensando nas formas, esta substância as produz. A substância original move-se de acordo com seus pensamentos. Cada uma das formas que se processa na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Foi deste modo que todas as coisas foram criadas. Nós vivemos em um mundo de pensamento, que é parte de um universo de pensamento. Cada forma pensada dentro da substância pensante causa a criação da forma. O pensamento de construir uma casa, sendo impresso na substância amorfa, não pode causar a formação instantânea da casa, mas causaria um movimento de energias criativas que seriam canalizadas a esse respeito e resultariam na rápida edificação da casa. E se não houvesse nenhum canal através do qual a energia criativa pudesse trabalhar, seria dada forma à casa diretamente da substância primordial, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. Uma pessoa é um centro pensante e pode originar pensamentos. Todas as formas que uma pessoa faz com suas mãos devem antes existir em seu pensamento. Não se pode dar forma a uma coisa até que se pense nessa coisa. Foi sempre assim. A humanidade concentrou totalmente seus esforços no trabalho de suas mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas e procurando mudar ou modificar aquelas já existentes. A humanidade nunca imaginou que poderia tentar causar a criação de formas novas, imprimindo o pensamento na substância amorfa. Quando uma pessoa tem um pensamento criativo, recolhe matéria das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. As pessoas, no entanto, fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa, para trabalhar com o Criador. Os indivíduos nem sonham que podem fazer o que veem o Pai fazer. Um indivíduo molda e modifica formas existentes pelo trabalho manual e não se atém à pergunta de que se poderiam produzir coisas da substância amorfa, comunicando seus pensamentos a ela. Em uma primeira etapa, apresentamos 3 proposições fundamentais. Primeiro, nós afirmamos que existe matéria ou substância amorfa original, da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento. Todas as formas encontradas na natureza, orgânica e inorgânica, são formas diferentes, feitas de uma mesma matéria. E essa matéria pensa na matéria. O pensamento impresso nela
produz a forma deste pensamento. Na substância pensante, pensamento produz forma. O ser humano é um centro pensante. Uma pessoa podendo comunicar o seu pensamento à substância original pode causar a criação ou a formação da coisa em que está pensando. Resumindo, existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas com seu pensamento e, imprimindo esse pensamento na substância amorfa, pode criar a coisa que pensou. Detalhe, na época que esse livro foi escrito, em 1910, ainda não tinha provas concretas disso. Porém, atualmente, isso foi provado cientificamente, que nós criamos nossa realidade com os pensamentos. E como se dá a impressão dos nossos pensamentos na substância amorfa? Através do pensamento focado, direcionado e através da crença de que isso é possível. Vamos continuar a leitura. As pessoas enriquecem fazendo as coisas de uma certa maneira. E a fim de fazer isso, as pessoas devem se tornar capazes de pensar de uma certa maneira. O modo de uma pessoa fazer as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas do modo que você as quer fazer, você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar. Esta é a primeira etapa para enriquecer. E para pensar o que você quer pensar, você deve pensar a verdade, indiferente às aparências. Cada indivíduo tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser pensar, mas isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é muito fácil. Pensar de verdade, não obstante as aparências, é laborioso e requer maior emprego de energia que qualquer outro trabalho que fomos chamados a executar. Não existe trabalho no qual a maioria das pessoas mais fuja como o de manter continuamente um pensamento. É o mais duro trabalho do mundo. Isso é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência do mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente, a menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, que há somente abundância. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença, ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza requer poder. Mas quem quer que adquira esse poder, torna-se uma mente mestra. Esta pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. Quando nós nos convencemos disso, perdemos todo o medo e a dúvida, porque sabemos que podemos criar o que nós quisermos criar. Nós podemos ter o que quisermos ter e podemos nos tornar o que quisermos ser. E o primeiro passo para ficar rico ou para conquistar o que quiser é acreditar nessas 3 indicações fundamentais. Primeiro, existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Segundo, um pensamento impresso nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Terceiro, uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento. E imprimindo esse pensamento na substância amorfa, pode causar a criação do que deseja. Você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais e deve insistir nesse, até que esteja fixo em sua mente e se transforme em seu pensamento habitual. Eu conheço pessoalmente Deixa o eu dar trabalho do aqui Acnur com a refugiados. propaganda. E sei que neste exato Ainda mais que eu não Ouça gosto esse mais vídeo dele. várias vezes para que possa compreender essas palavras.
Não se pergunte e não tente compreender como essas coisas são verdadeiras, ou até você pode tentar compreender. Você pode aprofundar o teu conhecimento a nível científico para entender isso. Mas simplesmente aceite como verdade. Se você aceita e aplica isso, você constrói tudo o que quiser. Você precisa plantar o teu pensamento, o teu desejo na matéria pensante, na substância amorfa. E como que se faz isso? Você precisa acreditar sem ter dúvida. E você precisa agir com a intenção de conquistar o que quer. Nada vai cair dos céus. Você precisa agir. Perceba, o universo deseja lhe dar tudo o que você quer ter. A natureza é amigável a seus planos. Tudo flui naturalmente para você. Coloque isso em sua mente. Essa é a verdade. É essencial, entretanto, que o seu propósito harmonize-se com o propósito que há em tudo. Você deve querer a vida real, não o mero prazer ou a satisfação dos sentidos. A vida é o desempenho de ações e o indivíduo só vive realmente quando executa cada ação física, mental e espiritual de que é capaz, sem excessos. Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e se gratifique com isso. Deus não quer nada desse tipo. O que Deus quer é que você dê o melhor de si, por você mesmo e pelos outros. E você pode ajudar mais as outras pessoas, trabalhando em si mesmo. Lembre-se que o desejo da substância é para todos, e suas ações devem ser para melhorar a vida de todos. Não se pode trabalhar para piorar a vida de alguns, porque a vida está igualmente em tudo, buscando riqueza e mais vida. E eu quero finalizar esse vídeo com mais uma mensagem do livro. Diz o seguinte: a substância inteligente fará coisas para você, mas não tirará nada de ninguém para lhe dar. Você deve começar livrando o pensamento da competição. Você deve criar para não competir com o que já foi criado. Você não deve tirar nada de ninguém. Você não deve fazer negociações acirradas. Você não deve enganar nem tirar vantagem. Você não deve deixar alguém trabalhar para você por menos do que já ganha. E você não deve cobiçar ou desejar a propriedade do outro. Ninguém tem nada que você não possa ter, sem ter que tomar dele. Você deve transformar-se num criador e não num competidor. Você terá tudo o que quer, mas de tal modo que quando você o tiver, outras pessoas com quem você se relacione também terão mais do que tem agora. Riquezas baseadas no plano da competição nunca são satisfatórias e permanentes. São suas hoje, mas amanhã serão de outros. Não olhe a fonte visível, olhe sempre as riquezas ilimitadas da substância amorfa e saiba que virão tão rapidamente para você quanto você as pode receber e usar. No que concerne à fonte visível, ninguém pode impedir que você tenha o que é seu. Portanto, nunca se permita pensar nem por um instante que os melhores locais de construção serão ocupados antes que você esteja pronto para construir sua casa, a menos que você queira se apressar. Nunca se preocupe com cartéis e associações, com medo que conquistem a terra inteira. Nunca tenha receio de que você perderá o que tem para outros. Isso provavelmente não acontecerá. Você não está procurando qualquer coisa que pertence a outra pessoa. Você está causando a criação do que você quer pela substância amorfa, e a fonte é ilimitada. Pense sempre nisso. Quando você acreditar que é possível criar aquilo que você deseja e você se concentrar nisso, tudo que você quiser poderá ser criado, sempre dentro dos limites das leis universais. Bem, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você possa ouvi-la novamente, raciocinar sobre ela e tomar isso como verdade em sua vida. Se você quiser receber materiais complementares, eu recomendo que você entre para o grupo do Telegram. Lá eu compartilho áudios, e-books, leituras e vídeos para que você mantenha a tua mente focada naquilo que deseja, a construção de uma vida melhor. Se você gostou do vídeo, deixa aqui a tua energia positiva. Então, vocês viram que maravilha de ensinamentos
pensamento. Sigam ele no Telegram, vai estar o nome dele na descrição desse vídeo para que todos vejam como uma linda lição de vida para nós agirmos rápido, para irmos para a quinta dimensão, sabendo que nós podemos cocriar várias realidades, que a física quântica explica que no universo tem milhões de possibilidades para nós cocriarmos. Então, resumindo, como que se cria algo grandioso? Primeiro você pensa, você coloca no papel. Depois você vai imaginando que aquilo é possível de acontecer. Os acontecimentos vão vindo até nós, porque nós iremos atrair ao nosso campo magnético formas de serem realizados os nossos sonhos. O que não se pode pensar, como ele disse, e que eu sempre falo, é querer levar vantagens para criar alguma coisa, levar vantagens em cima das pessoas, fazer com que as pessoas sejam prejudicadas. Aí você não está cocriando com Deus, você está cocriando uma realidade ao lado do demônio, ao lado de Satanás, e aí você será destruído depois, porque só cria realidades do bem aqueles que não querem competição, aqueles que não querem isolar, que não querem desprezar, aqueles que querem a união, a fraternidade, a força da união, a força da justiça, saber que todos nós merecemos ter amor, ter amizade, ter fraternidade, ter prosperidades em várias áreas da vida. Podemos cocriar lindas realidades juntos, porque uma andorinha só não faz verão. Tudo que eu fiz na minha vida, eu convidava as pessoas para fazerem comigo. Sempre convidei. Sempre ajudei as pessoas, eu sempre cocriei realidades novas, eu sempre convidava, assim como agora eu convido as pessoas para participarem do projeto das alimentações quânticas, que nós precisaremos de alimentações. Eu crio um projeto para fazer filmes, eu crio um projeto para estudar as camas medicinais, que é a minha paixão do momento. Entendeu? Quero fazer o treinamento assim que estiver disponível para ser feito. Eu quero fazer de imediato. As camas medicinais é o meu projeto maior, é esse. Então, aqueles que quiserem se unirem nos meus projetos de criações, eu estou aberta a todas as pessoas que querem viver em fraternidade, igualdade, justiça, em comunhão de uma consciência crística do amor incondicional. Uma consciência crística significa que Jesus veio na Terra ensinar tudo o que ele falou, tudo do livro Segredo, tudo desse canal que é maravilhoso. As pessoas todas aprenderam com Jesus? Não, a maioria ignoraram. Como que se cocria numa substância amorfa, com pensamentos de criação, com pensamentos de união, com pensamentos de amor, de querer criar algo maravilhoso. Porque aqueles que criam do lado que não é o lado do amor, que não é o lado da fraternidade, serão destruídos, como agora. Teremos a Operação Storm no Brasil, a justiça já está começando a ser feita, haja visto o que está acontecendo na política, agora começará a organização, a limpeza do Brasil e nós seremos vitoriosos nas luzes. E a lei de Zara já está fazendo a justiça na terra. Nós teríamos 7 anos de bonança. Nós poderemos não ter os títulos em ouro, mas nós teremos as glórias de termos um brasileiro que é um presidente que não pegará os fundos da lei de Zara e desaparecerão com eles.
ele fará justiça na terra. Por isso que antes de ser liberado esses fundos, tem que haver as prisões em massa. Não só no Brasil, como em outros países que já está acontecendo. Tinha que Elon Musk fazer a Starlink para termos uma internet maravilhosa. Os bancos tinham que ter os computadores quânticos, que eu sempre falo desses computadores quânticos. Eu sempre falei, há 15 anos eu falo da física quântica, depois que eu li esse livro de Rhonda, e é o livro que ela criou. Antes ela viu esse livro da prosperidade, das riquezas, ela foi entrevistando um, entrevistando o outro, ela entrevistou vários, aí ela fez o livro O Segredo, fez o documentário, e depois teve o outro que é Quem Somos Nós. É fantástico a gente descobrir como se cria uma realidade linda. É fantástico nós descobrimos como que Jesus veio e ensinou e ninguém aprendeu. Ele falava: o que eu faço, vocês poderão fazer. Ele curava as doenças porque ele dava as energias das pessoas ficarem equilibradas, as vibrações equilibradas pela fé que ele transmitia. Ou seja, quem não tem fé também não consegue co-criar, porque a pessoa desanima. Tem um problema, ela desanima. Ah, não é para mim. Não, a gente não pode desanimar, desistir jamais. A vida é uma luta, a vida também é milagre. Quando nós fazemos o milagre acontecer. Eu sempre fiz milagres, aprendi com a minha mãe, fazendo o milagre acontecer, na fé que ela tinha de Jesus, na fé que eu tenho no poder do eu sou, também filho do Pai, amada filha de Deus, e no poder de São Germain e de Jesus de dizer eu sou, nós podemos cocriar realidades lindas para ajudar a humanidade, para ajudar a todos aqueles que são mais fracos, aqueles que não têm a capacidade de luta, como eu nasci para lutar e vencer, mas tem pessoas que não têm essa força que eu tenho. Eu quero passar para vocês que a minha força, ela só existe porque eu tenho amor dentro de mim.